Muito boa noite a todos. Uma alegria imensa estar aqui e tratando de um tema que eu tive muito gosto em estar desenvolvendo, porque tudo que é um desafio, e um dos maiores é você desmistificar algo que está tão entranhado dentro de todos nós, o conceito de fracasso, né? Como algo que a gente daqui a pouco vai ver, como algo ruim, como algo extremamente negativo, e ter uma nova ótica em relação a isso, não transformando um novo conceito, mudando a realidade que muitos têm em relação a ele, mas trazendo novas orientações em relação a como o fracasso pode ser um mecanismo para que o empreendedor possa dar novos saltos, novas mudanças. Eu acho que eu falei sobre isso até no vídeo, né? Novas formas de criar condições para mudar trajetórias, mudar estratégias e, enfim, falar um pouco sobre isso durante toda a apresentação. E eu queria começar com essa imagem. Essa imagem é muito interessante, que é Dédalo, pai de Ícaro, e essa imagem remonta 2.800, quase 3.000 anos, quando a lenda, né, vocês devem lembrar do Minotauro, né, do labirinto. Então, essa é uma lenda antiga, da antiga Grécia, aí, que remonta 800, 900 anos antes de Cristo, né, e que demonstra, desde aquela época, uma vontade muito grande que o homem sempre teve de voar. Então, essa imagem que traz aqui um labirinto, né? Ela retrata o seguinte: Dédalo era um inventor e ele foi incumbido pelo rei de Creta a construir um labirinto para poder aprisionar um filho ilegítimo de um deus com a mulher dele, com a mulher do rei de Creta, e que era o Minotauro, metade homem, metade touro, né? Então ele pediu ao Dédalo que construísse um mecanismo para poder aprisionar esse ser, né? Metade homem, metade touro, né? Minotauro. E Perseu, inimigo do rei de Creta, apaixonado pela filha do rei de Creta, entrou no labirinto para poder matar o touro. E aí recebeu uma ajuda de quem? De Dédalo, para poder sair do labirinto. O rei, muito furioso, né, pegou Dédalo e prendeu Dédalo, né? Uns dizem que foi dentro do próprio labirinto, outros dizem que foi numa torre, junto com seu filho Ícaro. E durante algum tempo eles ficaram presos lá. Dédalo, como era inventivo, né, criou condições e construiu asas com penas e com parte das vestes deles. E os dois saíram. E a única orientação que Dédalo deu para o filho foi: não se aproxime do sol, porque a asa era feita com penas e cera. Então, se você se aproximar do sol, a cera vai derreter e você vai cair. Você vai morrer. Aí o filho, Ícaro, né? A gente até ouve muito a música do Biafra que fala lá do Ícaro, né? Pegou e ficou entusiasmado e se aproximou do sol. A cera derreteu e Ícaro, né, nessa imagem, demonstra ele caindo, né, no oceano. Aí, por que eu trouxe essa imagem inicial? Porque para mostrar como o homem tem, desde a antiguidade, esse desejo imenso em voar, em criar as condições para poder sair da terra, né, que lhe prende. E aí, eu trouxe para vocês uma coisa um pouquinho mais recente,
que é esse vídeo aqui. Aí são imagens antigas do homem inventando uma série de mecanismos para poder voar. Não se preocupem, não tem som somente de piano, mas melhorou? São imagens de menos de 150 anos. Olha que eu comecei com 2.800, né? Imagino que já foi tentado desde então. Parece. E reparem, e eu vou falar um pouco sobre isso, reparem que os mecanismos são sempre os mesmos. Desde Galileu, o homem quer imitar o bater das asas dos pássaros. E sempre a forma era a mesma, para cima e para baixo. Ó. Imagine. Tem mais um minuto aí, mas esse é muito bom, olha só. Alguns mecanismos beiram a ingenuidade mesmo, porque... Olha esse. Olha esse, ele quer voar, imagina, vai ter braço quando estiver lá em cima para poder, né, continuar batendo asa, né? Ele não sabe que a maior segurança dele é o equipamento não funcionar, né? Ó o outro, ó. É uma tábua ali embaixo, ó. E aí vai. Mas, enfim. Porque o mecanismo de filmagem era muito parecido. E aí vai. Bem, esse é muito bom. Ó. Imagine. Então, imagine a frustração de um indivíduo desse depois de tanto investimento, tantas ideias, olha o cachorro atrás. Né? E, enfim, mas o interessante nessa história é o que vem aqui agora. Voltando aqui, imagine se desde Ícaro o homem tivesse abandonado a vontade de voar, né? Fracassei. E, por conta disso, né, vamos continuar aqui na Terra. Mas a gente viu aí bons exemplos que foram filmados há relativamente pouco tempo, porque 200 anos em 2.800 é nada, né? Representa menos de 10%. E, enfim. E o que é que foi a grande virada de chave? Por incrível que pareça, foi isso aqui. Muybridge e Marey, na década de 1890, foi inventada uma máquina chamada High Speed. Essa máquina, ela fotográfica, ela conseguia fazer várias fotos em sequência, e a partir desse invento, que foi em 1890, foi possível se fotografar, isso aqui está no Museu de Ciência de Londres, a sequência de um pássaro em voo. E através dessa máquina, em 1890, olha, a gente está falando de Ícaro lá atrás, com as asinhas e etc. 800 a.C. A partir daí, a máquina conseguiu perceber um movimento que nem Galileu tinha percebido, que as aves, quando elas voam,
elas não batem a asa somente para cima e para baixo. Elas fazem pequenas torções nas asas. E são essas torções que faz com que ela voe. E é por isso que os aviões têm os flaps. Os flaps que a gente vê, né, nos aviões comerciais, qualquer um que seja, ele não tem asas fixas. Ele tem mecanismos que faz com que haja o equilíbrio no processo associado à força do motor que o avião consiga estar no ar. Então, isso só foi possível, e eles não inventaram essa máquina para resolver um problema da aviação ou do homem voar. O Marey, ele era um fisiologista, ele, além de tudo, ele queria conhecer e registrar através de imagem o processo de movimento dos seres vivos, inclusive dos humanos. E aí eles publicaram isso em 1890, e aí o que é que aconteceu? Depois disso, os irmãos Wright, que é reconhecido por quase todo mundo como os inventores do avião, né? Há uma disputa muito grande que quem inventou o avião foi Santos Dumont, mas isso só quem reconhece é o Brasil e a França. O resto do mundo inteiro associa a invenção do avião a esses dois americanos, que em 1903 conseguiram colocar de forma não autônoma um avião no ar. Santos Dumont só conseguiu 3 anos depois, lá em Paris, e é outra. Em 1903 eles fizeram isso, mas não teve nenhum registro. Santos Dumont, esperto, pegou e foi para Paris, debaixo da Torre Eiffel, e colocou o 14 bis no ar durante poucos segundos, né? E a uma altura de somente 5 metros. Mas foi a ele creditado e reconhecido como inventor do avião, porque o avião subiu e desceu de forma autônoma, diferente dos irmãos Wright, que usavam, entre outras coisas, catapultas e rampas para que o avião tomasse força, velocidade para poder planar. Aí por que é que Adriano está trazendo essa coisa para estar falando de um tema relacionado a empreendedorismo, a desmistificação, a fracasso? Vocês vão ver daqui a pouco